Bom dia, graça e paz para o teu coração. Que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida na manhã de mais este dia que nos dá o Senhor, no santo e bendito nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bom ter você por aqui. Gostaria de pedir a você que é novo aqui no canal, que você pudesse se inscrever, ativar o sininho das notificações. Dessa forma, o YouTube vai te notificar a respeito de tudo o que a gente produz aqui pelo canal. Amém? Também gostaria de pedir a você que você pudesse curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Dessa forma, o YouTube, que tem um algoritmo, que tem uma inteligência artificial, ele compreende que o vídeo é de relevância e ele passa a mostrar o vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, de certa forma, você me ajuda a evangelizar e alcançar mais vidas. Amém? Considere com carinho esse meu pedido. Eu tenho certeza que Deus te retribuirá essa bondade. Meus irmãos, a palavra de hoje que eu gostaria de deixar para nossa reflexão se encontra no segundo livro de Timóteo, capítulo 1, no verso 7. E lá está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Há umas traduções que dizem que Deus não nos deu o espírito de medo. Meus irmãos, o texto em apreço, ele é um texto que eu já até falei algumas coisas sobre ele aqui no canal, já falei sobre o medo, mas hoje, mediante um pedido especial de uma inscrita do nosso canal, eu gostaria de falar a respeito de algumas coisas que têm se abatido contra algumas pessoas, sobre uma tendência mundial, algumas coisas que têm acontecido no mundo e que muitas pessoas não têm conseguido digerir isso. Eu gostaria que você me emprestasse aqui um pouco da sua atenção, porque eu queria falar de algo muito sério, de algo muito importante, como todas as palavras são, mas ela é um tanto quanto relevante para os dias em que estamos vivendo. Meus irmãos, é muito comum você abrir alguns canais, algumas redes sociais, e você vê pessoas que trabalham com finanças, pessoas que conhecem o mercado financeiro, dizer que vai haver uma queda financeira, pessoas que conhecem de criptomoedas, falarem sobre algumas que vão subir, outras que vão cair. Algumas pessoas estão prevendo um reset mundial, situações na economia mundial. Enfim, dentro de tudo isso, dentro desse cenário apocalíptico que muitas pessoas estão profetizando, vaticinando, estão dizendo que teve sonho e tudo mais, eu tenho observado que existem ainda algumas pessoas que estão até dando dicas de sobrevivência, de como estocar alimento, de como armazenar produtos fundamentais para viver. Recentemente tivemos um apagão ali na Península Ibérica, pegando uma parte de Portugal, uma parte da Espanha, e isso aí aguçou ainda mais essa conversa, aguçou ainda mais essa teoria, enfim. O que eu queria dizer para você é que aquele que caminha com o Senhor, ele precisa sim estar antenado no mundo, ele precisa sim ser precavido, porque a palavra de Deus diz que devemos ser simples como a pomba, porém prudente como a serpente. A Bíblia chega a nos dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz e que nós devemos ser, sim, muito prudentes, aprender a prudência, praticar a prudência. Eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo rechaçar se isso vai ou não acontecer. O que eu quero dizer na palavra dessa manhã é que nós que servimos ao Senhor, nós não devemos se deixar ser sequestrados pelo medo. Não devemos nos deixar ter nossas expectativas, nossa esperança frustradas, malogradas, mutiladas por conta de situações que ouvimos. Nós que caminhamos com o Senhor, nós temos que ter certeza de que tudo que Deus ele deixou escrito na sua palavra com relação ao futuro não foi para amedrontar ninguém, pelo contrário. Eu sou alguém que estudei muitos anos a respeito de profecias bíblicas, o estudo, o conteúdo da escatologia, o que vai acontecer nos últimos dias. Por muitos anos eu me debrucei sobre esse ensino. E uma lição que eu aprendi é que quando Deus nos deixa descrito o que vai acontecer no futuro, não é para nos amedrontar, não é para que o sirvamos por medo do que acontecerá. Não. O que Deus nos deixa descrito ali é para que nós tenhamos nele a esperança de estar nele, que nele teremos a salvação, a redenção, o escape, o livramento. E é importantíssimo falar sobre isso, porque todo esse cenário, todas essas notícias, elas têm tido um efeito extremamente negativo na vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas
que estão vivendo apavoradas, amedrontadas. Algumas pessoas elas estão se fechando, algumas pessoas elas estão com medo do futuro. Isso tem colaborado para que muitas pessoas fiquem depressivas, para que muitas pessoas andem ansiosas. Meus irmãos, e a palavra que acabamos de ler é uma palavra que fala exatamente sobre isso, que Deus não nos dá o espírito de medo, o espírito de temor. Antes, Deus nos dá o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Meus irmãos, nós não devemos nos deixar ser sequestrados, nós não devemos nos deixar ter a nossa esperança mutilada, roubada, frustrada com relação ao futuro. O que muitas pessoas elas esquecem é que Deus, Ele é companheiro no caminho. Eu vou dar exemplo para você. As pessoas dizem assim: olha, os dias em que nós vivemos não são dias bons para ter filho. Os dias são maus, os tempos são difíceis, são tempos trabalhosos. Irmãos, eu tenho uma palavra para te dizer. Desde o dia que o casal lá no Éden decidiu abocanhar o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ao qual Deus os havia advertido de que não comessem, desde esses tempos tem sido extremamente perigoso ter filho. Tem sido perigoso desde que Adão e Eva pecaram no Éden. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para a tua vida é que nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos apresentar ao Senhor a nossa vida, a nossa família, a nossa caminhada, os nossos planos, os nossos anseios. A nossa caminhada ela deve ser colocada, apresentada diante do Senhor, como todo o nosso viver. Tudo que vamos fazer, temos que priorizar ao Senhor. Nós não podemos ter medo de viver, nós não podemos nos fechar, nós não podemos nos deixar ser aprisionados em nossas emoções, em nossas esperanças. Não podemos permitir que sejamos enclausurados no porão do desespero, no porão da falta de esperança. É isso que nós não podemos permitir que façam conosco. Eu gostaria que você entendesse que em Cristo existe uma liberdade, em Cristo existe um novo horizonte. Em Cristo nós temos a esperança de dias, talvez não sobre essa terra, mas nele, em Cristo, nós temos a esperança de que dias de vitória, dias de alegria, dias de contentamento estão reservados para o seu povo. Talvez seja primeiro necessário passar por dias angustiosos, mas nós não podemos perder nele a esperança. Nós não podemos deixar que as más notícias elas nos enclausurem. O que Deus quer, na verdade, é que nós estabeleçamos uma vida ao lado dele, uma caminhada ao lado dele. O que Deus quer é que seja estabelecido. Eu tenho a iniciativa de andar com Ele na terra. É isso que o Senhor Ele espera de mim e de você. Acredite, meu irmão, Deus Ele tem resposta para as nossas vidas. Deus Ele tem milagres para a nossa vida. Meu irmão, existem muitas palavras. Existem palavras que elas são extremamente desafiadoras. Eu gostaria de dividir com você um testemunho pessoal. Eu me lembro que um período aproximado ao que veio aí sobre o mundo, né? No ano de 2020, eu me lembro que as pessoas estavam com essa conversa de estocar arroz, ensinando estocar arroz em garrafas PET de 2 litros, essa coisa toda. E eu me lembro que, irmãos, eu estava numa dureza, eu estava numa prova financeira terrível, e eu pensando, eu disse assim comigo, eu falei, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Rapaz, a minha família, o futuro da minha família, como é que eu vou fazer? Eu comecei a ficar angustiado, eu comecei a ficar desesperado. Eu me lembro, irmão, que eu estava andando na calçada e eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer assim para mim: os pássaros não plantam nem colhem, e no entanto, Deus cuida de cada um deles. Vós não sois maior do que a um desses pássaros. Irmãos, aquilo veio como uma flecha em meu coração. Estou falando isso para você porque eu vi o quanto eu estava sem fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda que o mundo ao qual nós vivemos já está operando o mistério da iniquidade. O espírito do anticristo já está operando no mundo em que nós vivemos. E é plano do inimigo, do adversário, manter as pessoas aprisionadas ao medo, enclausuradas, andarem amedrontadas, com medo do futuro. É isso, irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda que o espírito do anticristo ele já está operando. E o que é o espírito do anticristo? É um espírito que, na verdade, ele quer que você não se pareça com Cristo. Ele vem exatamente para desvirtuar em nós a imagem e semelhança de Cristo, a qual o Espírito Santo ele veio para restaurar em nós
quando recebemos a Cristo como nosso Salvador. Então entenda, irmãos, que é isso que está por trás. As pessoas andarem amedrontadas, as pessoas andarem intimidadas, as pessoas andarem temerosas. E o medo, irmão, o medo, ele abre brecha para a atuação de demônios na vida das pessoas. O que a fé é para Deus, o medo é para o adversário trabalhar. Irmãos, medo é acreditar no que o diabo diz. E eu gostaria de te dizer uma coisa: nós precisamos voltar a ler a palavra. As pessoas estão distraídas em redes sociais, elas não estão mais lendo a Bíblia Sagrada. E isso está também contribuindo para esse quadro que temos visto. Pessoas ansiosas, com síndromes diversas, pessoas depressivas, pessoas que andam amedrontadas, pessoas que começam a questionar a sua fé, pessoas que já começam a buscarem alternativas, não confiam que Deus pode suprir, que tudo está no controle da mão de Deus e que agindo Ele ninguém pode impedir. As pessoas estão quase que sendo convencidas de que Satanás faz antagonismo a Deus, que ele é mais poderoso ou igual a Deus. Irmãos, isso não existe, isso é um absurdo, mas é isso que o sistema tem trabalhado para incutir na mente das pessoas. E eu quero pedir que você deixe a fé voltar a nascer no horizonte da tua vida, da tua história, que você deixe com que as palavras de Cristo, as palavras de Deus contidas na sua palavra possam nascer no solo fértil da esperança do seu coração. Não se deixe ser abatido, não se deixe ser intimidado, amedrontado pelas coisas que estão dizendo por aí. Continue confiando no Senhor. Meu irmão, se Deus permitir que dias maus venham, acredite, Deus terá um escape, Deus terá uma porta de escape, de livramento para a sua vida, para a minha vida. Eu creio nisso, meu irmão. Eu nasci para crer. Eu creio num Deus que é todo poderoso. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Ainda que as pessoas queiram nos amedrontar dizendo que o mundo está na mão de uma elite, que esteja esse sistema, meu irmão, mas todos estão nas mãos de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: no reino de Deus, aquele que vive no reino de Deus, ele é alguém que ele não está sujeito a viver as crises aqui de baixo, porque o reino dos céus não está em crise. O trono de Deus não pode ser abalado, não pode ser usurpado. Embora já alguém loucamente já possa ter tentado, isso é simplesmente impossível de acontecer. E você precisa acreditar que Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua história. Então, minha irmã, meu irmão, não se deixe ser abatida pelo medo. Não tenha medo de viver, não tenha medo de se casar, não tenha medo de ter filhos, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo, porque Deus está por trás dessa palavra que eu estou te dizendo. Deus não nos criou, Deus não nos redimiu, Deus não nos comprou por preço caríssimo de sangue inocente para que vivêssemos dessa maneira e ainda ostentar que somos filhos de Deus vivendo desse modo. Não é assim que Deus quer que vivamos. Portanto, eu gostaria que você recebesse essa palavra e deixasse com que Deus pudesse novamente ser o Senhor da tua história, que você pudesse confiar nele, confiar no Senhor, o futuro da tua história, da tua família, dos teus sonhos. Amém? Deus sempre tem, aleluia, uma palavra de vida para mim e para você. Deus tem bênçãos para nossas vidas. Deus tem algo melhor para você. Por favor, acredite no que eu estou lhe dizendo. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Digna de toda a aceitação. Deixe com que a fé guie a sua vida, o amor guie a sua vida. Seja forte, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de sermos fortes para vivermos em amor e andando em equilíbrio. Seja assim, prudente. Se você pode guardar, se você pode poupar, se você pode... Faça. Existem pessoas ensinando isso na internet, mas o que nós não podemos nos deixar é ser sequestrados pelo medo e viver uma vida frustrada, uma vida que desagrade a Deus, uma vida de medo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Medita nessa palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração na manhã desse dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai, porque na manhã deste dia, Senhor, nos achegamos diante da tua presença, com confiança diante do teu trono. Ah, Senhor, quantas palavras, quantas previsões ruins, ó Pai, têm sido declaradas. Senhor, quantas pessoas estão vivendo, Senhor, amedrontadas, espantadas,
Senhor, quantas pessoas estão vivendo, Senhor, uma vida, ó Deus querido, onde as emoções delas estão comprometidas, a esperança dessas pessoas já se esvaiu, já se foi. Quantas pessoas tomadas pelo medo, quantas pessoas acreditando, ó Deus amado, Senhor, em muitas coisas que têm sido ditas, Senhor, e andando, ó Pai, pelo conselho, ó Deus querido, de gurus, profetas do caos, Pai, quando na verdade o que o Senhor nos deixou, Pai, descrito na Tua palavra, que acontecerá no final dos tempos, é para motivar a nossa caminhada, para que tenhamos uma vida de piedade, pratiquemos evangelismo, Senhor, para que andemos, Senhor, de maneira missional, intencional, exalando e manifestando o amor do Senhor, manifestando o Teu reino no nosso dia a dia, Pai. Senhor, essa é, ó Deus querido, a Tua intenção, esse é o Teu desejo para a nossa vida, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Pai, nós queremos andar em fé, nós queremos crer no que a Tua palavra diz para a nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos, Pai, a vida dessa mulher, desse homem. Eu quero pedir que o Senhor venha agora ao encontro dessa pessoa para abrir as prisões, os cárceres da alma dessa pessoa. Que o Senhor possa tirar essa vida que me escuta nessa manhã, Pai, ó Deus querido, de prisões emocionais, do medo, de receios, medo de se aprofundar num relacionamento, medo de ter filho, medo do futuro. Pai, todas as coisas estão, Senhor, no controle das Tuas mãos. Senhor, pessoas que, Senhor, têm vivido, Senhor, situações parecidas com a que eu falei, ou outras até, Senhor, eu peço que o Senhor, nesse momento, possa, Senhor, abrir todas as prisões espirituais e resgatar essas pessoas dessa situação as quais, Senhor, elas têm vivido. Senhor, tudo está no controle da Tua mão. Vivemos sim a iminência do arrebatamento. Está próximo o dia do grande resgate, do dia em que o Senhor vai tirar a Tua igreja, ó Deus amado, dessa terra. Ó Pai, mas enquanto estivermos aqui, Pai, nós queremos, ó Deus, manifestar em nossas vidas, Senhor, a presença de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo na nossa vida por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, que quer que tenhamos uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Senhor, tira todo o desânimo, tira, Senhor, toda apostasia, toda a falta de desejo de orar, Senhor, todo medo. Senhor, tira, Senhor, toda inclinação, toda dopamina barata por distrações em redes sociais da vida do Teu povo. Que o Teu povo possa ter relacionamento forte, Pai. Que o Teu povo possa, ó Deus querido, também ter uma vida, ó Deus querido, em comunidade forte, Pai, porque nós queremos nos preparar, porque está muito próximo, Pai, o dia aonde nós, Senhor, nos encontraremos, adentraremos aos portais da eternidade, bradando e jubilando em glória, Senhor, por conta do grande livramento que o Senhor nos dará, Senhor. Mas enquanto isso, Senhor, eu me lembro da palavra que dissestes a Jeremias, para que continuássemos, Senhor, que orássemos pela prosperidade da cidade, para que, Senhor, nos casássemos, que pudéssemos nos dar em casamentos, ó Pai, que pudéssemos, Senhor, contribuir para o crescimento da sociedade, como disses a Jeremias quando o povo é levado ao cativeiro de Babilônia, Pai. Assim, esta palavra para a nossa vida nesta manhã, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus querido, nos fortaleça, que o Senhor, ó Pai querido, estabeleça e edifique o nosso espírito, nos dê, Senhor, atitudes, ó Deus querido, que glorifiquem o Teu nome. Eu ordeno que todo medo saia, que toda sugestão do diabo, que todo espírito do anticristo que trabalha para corromper a imagem e semelhança de Cristo na vida dos filhos de Deus, agora saia, bata em retirada. Tu foi desmascarado, agora todos já te conhecem e eu te ordeno que tu bata em retirada pelo poder do nome de Jesus. Que me andes a redel, ismabawarajel, isawarawakawa, relemanchel, isumarai de preve no que adabawa. Oh, aleluia! Glorificamos o Teu nome, Te bendizemos e Te exaltamos, Pai. Te damos a glória, porque é verdadeira a Tua presença nesta manhã, nesta oração. Toca vidas, alcança pessoas, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, engrandece o Teu nome, Pai. Te levanta em favor do Teu povo. Mostra aos Teus filhos, ó Pai, que o Senhor não abandonou-os, não abandonou a criação, não abandonou a terra, Pai. Meu Deus, nada está perdido. Senhor, isso é uma mentira que o diabo quer fazer as pessoas acreditarem, Pai. Nossa vida está em Tuas mãos. O Senhor é aquele que fez, ó meu Deus, Senhor, crescer as vestes do povo enquanto peregrinou pelo deserto, crescer as sandálias. O Senhor fez cair o pão do céu, o pão dos anjos para o Teu povo. Meu Deus, nós cremos num Deus, Pai, que tem o controle nas Suas mãos e que nada foge ao controle de Suas mãos. Te engrandecemos, Pai, Te glorificamos e Te agradecemos por esta palavra, meu Pai. No nome soberano de Jesus é que nós oramos e assim Te agradecemos. Amém e graças a Deus.
Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Gostaria que você comentasse nesse vídeo, nessa manhã, as seguintes palavras. É desejo do meu Deus que eu ande em fé e esperança diante da sua presença. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Peço que você possa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Em nome de Jesus, isso vai nos ajudar aqui poderosamente. Seja através do status do teu WhatsApp, listas de transmissões, grupos dos quais você participa, Facebook. Compartilha. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.